as bodas, né? Gravando. Não, é aniversário da Magali hoje. Sim, bodas de nascimento. Ah, sim, aí sim. É com você, Rosane. Então vamos nos harmonizando diante dessa energia do nascimento, de renascimento dos nossos irmãos, né, que estão fazendo bodas de aniversário hoje, e os que nasceram, como o netinho, né, da Margarida, todos nós. Vamos nos harmonizando nessa energia de amor, de luz, de paz, agradecendo a espiritualidade amiga por mais esta oportunidade do dia de hoje, por mais esta oportunidade de nos conectarmos com a presença de Jesus em nosso lar. Gratidão, Mestre querido, irmão divino, por estar sempre em nosso lar, nos envolver no amparo, nos bálsamos, no amor. Assim, nós ficamos gratos por mais essa oportunidade, por mais esta semana, por mais essa orientação, esse auxílio deste estudo, que para nós possa ser a consciência, o reflexo, o amparo para toda a nossa vivência nessa existência. Que assim seja. Que assim seja. Graças a Deus. Gratidão, Rosane, pela prece. Gratidão. 13 de Gratidão outubro. A nós. A todos Só uma nós, a perguntinha. Deus. Diga. Quem colocou a sua criança dourada para brincar ontem? Ontem foi o dia e oportunidade, né? Da gente colocar a nossa criança dourada para brincar. Eu não sei. Eu acho que não pôs a minha, não. Não, eu coloquei a minha para Não. brincar e para comer chopp, picolé. Opa, aqui a gente chama de chopp, né? Que vem no saquinho. Chopp aqui é outra de coisa. Fruta. Não, aqui o chopp é de fruta. Geladinho ou din-din, sei lá como é que chama. Aqui é de fruta. Geladinho em São Paulo, aqui em Minas, chup-chup. Pelo menos eu chamo de geladinho. Não sei se em São José é geladinho também. Na minha região lá é. Geladinho também. É, né? Isso. É chup-chup. Olha lá, ó, lá em São Paulo, na capital, é chup-chup lá. Aqui em Minas também. Bom, gente, começando. E aqui pro norte é chopp. 13 de outubro, Jesus e a Atualidade, é o livro que estamos estudando e aprendendo muito com ele. Estamos já no penúltimo capítulo, capítulo 19, Jesus em Gratidão. Continuamos, então, nossas reflexões. Nós temos uma reflexão da semana, mas eu vou ler mais um pouquinho para a gente poder pensar um pouquinho na reflexão. Espero que vocês tenham refletido sobre as situações de ingratidão. Não é fácil, mas quem sabe, trazendo a pergunta, a gente possa voltar no passado e tentar identificar aquelas que a gente já consegue, né, gente? Porque quantas situações que nós fomos ingratos e a gente nem percebeu, né? Eu acho que esse é o convite do autoconhecimento que Joana está nos trazendo nesse livro. Situações em que passamos batido e agora, com a consciência, nós somos convidados a voltar. Nada de culpa, mas reflexão para que possamos melhorar cada vez mais, nos tornar pessoas melhores, né? Nos conhecendo. Tirando as máscaras, as capas, que muitas vezes nós escondemos dos outros, não, de nós mesmos. Então é esse o grande convite dessa série psicológica e desse primeiro livro. Então, se você está chegando, quem vai assistir esse vídeo está chegando hoje, nós temos muitas horas de gravação dos capítulos anteriores. É possível
acompanhar o estudo a partir de agora, mas se você achar pertinente, nós temos os outros 18 capítulos gravados e que você pode acompanhar no canal de Sarai. Eu já agradeço você estar aqui assistindo e agradeço a curtida que você vai deixar e o compartilhamento para pessoas que você acha que essa mensagem possa ser útil. Vamos ajudar ao canal a crescer cada vez mais. Então, começamos, né? Comecemos o nosso assunto. Eu já vou pedir desculpas antecipadas se alguma imagem não aparecer, porque eu tive problemas técnicos aqui no PowerPoint e não consegui resolver. Algumas eu vi que está aparecendo, outras não. Então, aqui não apareceu, eu digo o que é a imagem e vocês fazem uma imagem mental. A gente vai exercitar hoje a nossa imaginação, tá bom? Isso, aí você faz a audiodescrição. Isso mesmo, que eu lembro da figura, eu vou falando, vocês vão imaginando. É bom que a gente treina ambos os lados do cérebro, né? Então, vamos lá. E vou pedir para o Ronaldo, viu, Ronaldo? Aposto se eu esquecer a reflexão, porque eu não consegui colocar a imagem, porque ela não foi. Aí, se você, ou o Ronaldo, ou qualquer outro também, né? Eu falo para o Ronaldo que ele que coloca. A frase da reflexão eu sei, mas não sei com as frases direitinho, né? Aí, na hora certa, eu falo. Se vocês puderem me ajudar. Muito bem. Então, estamos aí, olha. Capítulo 19. Jesus em gratidão. Estamos no início desse capítulo, e já vimos algumas coisinhas. Mas eu gostaria de relembrar para vocês como a mentora fez a divisão do texto. A primeira parte é a apresentação do tema. Qual é o tema? A ingratidão. Do que se trata? Se isso é pertinente a nós, né, a nós mesmos. Se isso é pertinente à humanidade na atualidade. É sobre isso que Joana vai nos dizer. Na segunda parte, ela vai trazer o Evangelho. Na segunda parte, ela vai nos apresentar a ideia de que ser grato é um caminho para a cura. E que talvez a raiz dos nossos males possa estar justamente na ingratidão. Por quê? Porque a ingratidão é uma filha do orgulho. Então, essa é a tese que ela vai nos apresentar. E por fim, como é de praxe, no finalzinho, ela vai tecer os seus conselhos para que possa nos ajudar a crescer e a desenvolver a gratidão, que é uma virtude da alma. Então, sem gratidão, apresentada como uma chaga, como uma doença da alma, né? Como uma imperfeição da alma. Então, como é que eu curo a ingratidão? Tornando-me grato, desenvolvendo a virtude correlacionada, que é a gratidão. Então, vamos lá. O que ela já falou? Faltou muito pouco para a gente terminar a primeira parte na semana passada. Então, eu vou relembrar o que ela disse, fazer um resumo muito sucinto do que foi dito, terminar a leitura da primeira parte para que hoje a gente já ingresse no Evangelho, já ingresse na segunda parte. Então, o que vai Joana nos dizer? Que a ingratidão é grave imperfeição da alma. Por quê? Porque a alma não foi feita perfeita, a gente sabe, né? Não é isso? Nós fomos feitos perfectíveis. O que significa isso? Isso está lá, isso eu estou trazendo, buscando lá do Livro dos Espíritos. Então, a alma foi criada o quê? Simples e ignorante. E na sua trajetória evolutiva, o simples vai tornando-se complexo e o ignorante no sentido daquele que não sabe, vai adquirindo a sapiência para conhecimentos para que se transforme em sabedoria e assim ir crescendo em direção a Deus. Portanto, a alma é perfectível. E nesse caminho de perfeição, nesse caminhar, nós vamos tendo que aparar certas arestas, certas imperfeições. A ingratidão é uma delas.
Então, se a ingratidão é uma imperfeição da alma, como estamos num planeta, nossa escola, que é uma escola que abriga espíritos ainda imperfeitos, ainda rebelados, ainda, como diz os nossos mentores espirituais, que cultivam como as suas maiores chagas e a raiz de todos os males, o egoísmo e o orgulho, então nós vai se apresentar no planeta Terra como uma situação comum à ingratidão. É isso que ela vai dizer. Por conta da nossa situação, nós temos na Terra uma situação mais comum é a ingratidão do que a virtude da gratidão. Por quê? Porque ainda estamos muito presos, muito vinculados, a palavras dela, né? Atavicamente vinculados aos nossos instintos mais primitivos. Ou seja, mais próximos, como diz Emmanuel, né? Mais próximos da animalidade do que da angelitude. Não estamos no meio do caminho, por hora, não estamos. Estamos mais para cá que para lá. Então, nós ainda somos guiados por esses instintos primitivos. Que instintos primitivos são esses? Não o instinto no sentido animal, porque o animal faz, mas não faz deliberadamente o mal, não é verdade? Esses instintos primitivos aqui são aqueles instintos, aquelas vivências que nós tivemos anteriormente no mal e que trazemos esses hábitos, vamos chamar assim, esses hábitos da ignorância ainda muito arraigados em nós. É disso que ela está falando, tá bom? Muito bem. E aí, por fim, a última coisa que lemos na semana passada foi isso aqui, ó. Que o ingrato é enfermo que se combure nas chamas do orgulho mal dissimulado. O que ela quis dizer com isso, né? Em outras palavras, o ingrato é um doente. E ele é doente por quê? Qual é a raiz dessa doença? O orgulho. Muito mal dissimulado. Então, a raiz de tudo é o orgulho que ele tem que esconder. Então, o ingrato a ingratidão é uma faceta, é uma filha do orgulho, como eu já tinha dito. Bom, gente, isso foi um resuminho do que nós fizemos. Agora vamos ler o finalzinho sobre essa parte onde ela apresenta a ingratidão. Então, vamos... nossa, aí, ó, tá vendo? Falei para vocês que ó, a imagem já sumiu. E agora, hein? Falei que eu sabia, me deu branco. Ah, lembrei qual é a imagem. A imagem que estava aqui, gente, era um coraçãozinho partido, sabe? Um coraçãozinho dividido em dois, no sentido de que o coraçãozinho, por quê? Porque a gratidão, quando a gente quer agradecer, assim, a gente põe o sentimento, nosso coração, não é isso? E a ingratidão, muitas vezes, parte o nosso coração, né? Ou alguém que é ingrato conosco nos parte o coração, ou quando nós somos ingratos com alguém, nós partimos o coração de alguém. Então, era um coraçãozinho partido com os remendos. Era isso que era a imagem. Para a gente lembrar que, de vez em quando, por mais que a gente possa partir o coração de alguém, vamos trazer para nós, a gente pode, ao seu tempo, tentar curar, colocar um remendinho. Olha lá, ó. O Fernando mostrando a imagem, gente. Olha que chique. Olha lá, ó, o coraçãozinho remendado. Muito obrigada, muito gratidão, viu, Fernando? Então é isso, né? Então, por que estava esse coraçãozinho? Aí eu vou ler, que na verdade foi até bom que a gente converse sobre isso. Como é que é o processo assim, de achar as imagens? Não é fácil. Porque eu leio e fico pensando, que imagem daria certo? Que imagem daria certo? Qual é a imagem que eu quero passar, né? Então, é por isso que sempre tem as imagens. E esse é o convite, né? Eu já tinha colocado a imagem, mas eu falo a tudo dai graças, como diria Paulo, né? Vamos agradecer que se não fosse esse problema que tivesse dado no arquivo, a gente não estava falando desse processo que eu penso das imagens. Então, olha como é bom, né? Então, é isso, eu leio durante o dia e fico pensando, tentando trazer uma imagem que possa
trazer um pouco do visual, que aquele visual traga um sentimento para vocês. Essa é a ideia. Então, vai pensando no coraçãozinho partido e colado aí, e com os... Como é que chama? Isso aí que ele estava colado é band-aid, né? Band-aid eu sei que é uma marca, mas com curativo. Esparadrapo. Esparadrapo é um coraçãozinho tentando se curar, né? Então, olha só que Joana vai nos dizer. Olvidando-se, ou seja, esquecendo-se rapidamente do bem. Aí, deixa eu ver se está certo. Ah, sim, tá certo. Ó, eu vou voltar só um pouquinho, só para não, gente, porque ela está continuando. Ó. Lembra que eu falei que a última coisa que a gente discutiu é que o ingrato é um enfermo, né? Que se combure nas chamas do orgulho mal dissimulado. Aí ela fala assim, ó, sobre o ingrato. A si todos os direitos e méritos se atribui, negando ao benfeitor a mínima consideração, nenhum reconhecimento. Então, ou seja, ele recebe algo de alguém, mas ele acha que o alguém não fez mais do que obrigação. Eu falo muitas vezes, gente, depois isso já é, eu não vou contar não, mas já é, tem a ver com a minha partilha, mas eu não vou contar tudo que eu vou deixar para partilha. A minha reflexão sobre a ingratidão, tá? Assim, muitas vezes a gente vê isso com as mães, os pais. Os filhos, muitas vezes, não reconhecem o que os pais fazem, porque eles entendem, pelo menos esse é o meu modo de pensar, né? Depois a gente pode discutir sobre isso na partilha, que os pais têm que fazer porque eles têm que fazer, a obrigação deles fazerem. E só vão perceber certas coisas quando lhes falta. Porque tá tão natural a mãe fazer, o pai fazer, que ele acha que é dever nato do pai ou direito nato dele. Ou seja, nem agradece por aquilo. E isso, gente, eu acho que deve ter outras situações. Eu pensei na situação de família, né? Então é isso. Então o ingrato, ele, por isso que é mais fácil a gente pensar em situações que a gente é grato. Eu acho que a reflexão dessa semana foi mais difícil, porque na situação em que a gente é ingrato, a gente muitas vezes não percebe que foi ingrato. Foi até a minha discussão com o Ronaldo, né, Ronaldo? Ou seja, a gente vai perguntar, mas é muito difícil, porque às vezes a gente está sendo ingrato e a gente não percebe, porque a gente acha que aquilo tinha que ser feito para nós mesmos, daquela maneira, né? E talvez só muito tardiamente. Beijos, Eliana. Até mais. Muito tardiamente a gente reconhece, tá? Então, aí ela vai continuar. Então, que o ingrato, ele esquece-se muito rapidamente do bem que lhe foi dispensado. Silencia o bem, mesmo quando não pensa que o recebido não passou de um dever para com ele, insuficiente para o seu grau de importância. Olha só, como o ingrato, às vezes ele não percebe a ingratidão. Ou seja, é justamente o nosso convite. Nosso convite aqui não é o despertamento, não é o autoconhecimento. Por isso que a gente precisa despertar a consciência, porque quando a gente está dormindo, é o caso do ingrato, para algumas situações, nós mesmos, né? A gente nem percebe. Agora, a hora que a gente despertar, aí nós vamos saber o tamanho, né? Do coração que a gente, o tamanho do ferimento no coração do outro que a gente fez. Talvez agora a gente nem perceba que a gente está ferindo alguém. Bom, enfim, já é uma parte da reflexão, mas continuando. A ingratidão é chaga moral purulenta. Gente, o que é ser purulenta? Pensa aí nessa palavra. Você já até imagina na sua mente, não imagina uma ferida purulenta? Dá até asco, né? Saindo aquela... como é que a gente chamava lá? Minha mãe chamava pus, né? Saindo aquele negócio lá, assim, sangue, carne, né, apodrecida. Então, veja, não é uma chaga, uma ferida bonitinha de se ver, sequinha, nem uma ferida bonita, mas tem umas melhorzinhas. Então, aqui ela está dizendo que a ingratidão é uma chaga purulenta, quer dizer que está aberta, ainda está pulsando.
no indivíduo. Então, quanto mais rápido a gente ali passar uma pomadinha, passar um antisséptico, cuidar dessa chaga, melhor para quem? Para quem tem a chaga, para nós. Então, a ingratidão, fiquem com essa imagem, a ingratidão é chaga moral purulenta no indivíduo. Cheira mal. Aí, por que eu estou falando cheira mal, tá? Vou trazer para vocês uma imagem. Porque enquanto a gente está com essa casca aqui, a gente consegue esconder as coisas. A hora que a gente desencarna, o que acontece? Nós vamos refletir aquilo que a gente sente, aquilo que a gente pensa. Eu me lembro, lendo O Nosso Lar e vários outros livros do André Luiz, mas O Nosso Lar, que é o primeiro, que a maioria das pessoas ou já leu o livro, ou pelo menos assistiu o filme, né, mais conhecido, mais famoso, quando chega uma mulher no portão, não sei se você se lembra, eu não lembro que capítulo foi, e até ele chama ela de vampiro. E o André Luiz morrendo de dó dela, achando que ela pedia, né, para ser socorrida, ele morrendo de dó, assim, querendo, né, que ela fosse socorrida, e eles não deixando, e ele não entendia porque eles não deixavam, mas ela está querendo ser socorrida, vamos socorrer, né? E aí a Narcisa via um pouquinho, a Narcisa e o guarda que estava lá nos portões, via um pouquinho mais do que o André Luiz naquela época conseguia ver. E aí eles falam, você está vendo os pontos pretos? Ele não via ponto preto nenhum, mas existem pontos, eles contam, acho que era 50 e não sei quanto. Era a quantidade de abortos que ela tinha feito, e ela não estava arrependida, enfim. O que eu estou querendo dizer é que no corpo a gente esconde essas feridas, mas que quando a gente estiver frente a frente com a nossa consciência, nós vamos expor essas feridas. Então, se a gente pelo menos chegar na erraticidade com ela um pouquinho mais tratada, tanto melhor para nós, não é verdade? Nós vamos chegar mais apresentáveis. E é esse o convite que Joana está nos fazendo, né? A gente enxergar que a ingratidão é uma chaga moral. E é uma chaga moral feia. E quando a gente desencarnar, e mesmo encarnado, a espiritualidade vê isso na gente. Não adianta a gente querer achar que está escondendo. Eles veem, eles sentem. Então, por que não tratar desde já? Porque se você tivesse uma ferida, gente, fala a verdade, em qualquer lugar do teu corpo, você deixa ela aí, ou você corre tratar ela, corre tratar, não é verdade? Então vamos fazer isso com a nossa alma também. Esse é o convite aqui de Joana, porque ela vai dizer, olha, que essa chaga debilita o organismo social onde se encontra. O que significa isso, gente? Não faz mal só para o indivíduo. Sabe a laranja podre que contamina o resto? Mais ou menos isso. Então, assim, aquela comunidade no qual você está inserido, ela poderia produzir mais, ser mais próspera, mas por conta do ingrato ela não é. Por quê? Porque ele acaba sendo também um peso naquela sociedade. Aí ela conclui, assim, os ingratos são numerosos, sempre soberbos, por isso que eles não identificam que eles são ingratos, tá vendo? Sempre. Ela não falou talvez, de vez em quando, alguns são, não. Os ingratos são numerosos. Lembra quando Jesus lá no Evangelho, dos 10 leprosos, quantos eram ingratos, gente? 90%. 9 eram ingratos. Um foi grato. Então, os ingratos são numerosos? São. Quantos nós estamos aqui? Quantas pessoas nós estamos aqui? Não sei. 9. Eu estou apresentando, deve ser 8, né? Então, faz a conta aí. Não sobra nenhum grato na porcentagem, na nossa amostra aqui. Não sei se está viciado, mas fazendo isso. Nenhum, porque quanto que é 90%? Quanto que é 10% de 8? Não dá nenhum. Tá vendo? Então, não é brincadeira. Nós precisamos urgentemente tratar desse assunto que é a ingratidão. Então, assim, os ingratos são numerosos,
sempre soberbos e autossuficientes. Ele acha que é autossuficiente, né? Concorda? O ingrato acha que ele é mais ele, que ele não depende de ninguém, né? Mas, por outro lado, ó, sempre autossuficiente, ou seja, aquilo que ele acha dele que ele é. Mas, na verdade, é o que a Joana vai dizer, em dependência mórbida, porém, do sacrifício dos outros. Ele acha que ele é autossuficiente, mas, na verdade, ele é um dependente daqueles que já conseguem se sacrificar por ele próprio. Tem um livrinho do Chico, eu esqueci o nome dele. Estou lembrando da capa dele, mas esqueci do nome. Mas eu vou contar para vocês a historinha. Mas é um livrinho que é de historinhas bem... É até do Neio Lúcio, sabe? É de historinhas mesmo, bem para a juventude. E eu usava, quando os meus filhos eram menores, agora o Evangelho no Lar, a gente fazia o Evangelho segundo o Espiritismo. Que o mais tem 12, a gente já está fazendo isso. Mas antes eu procurava livrinhos mais interessantes para eles. E um desses foi esse que eu vou contar para vocês, que eram histórias, né? E aí, o que acontece? Gente, eu vou parar só um pouquinho, porque a internet aqui, eu vou mudar a internet, que ela está instável. Pronto, voltei? Vocês estão me ouvindo? Ouvindo? Ok. Sim. E aí ele conta uma história de um menino, um mocinho, né? Que a mãe se sacrificava, trabalhava por ele, e ele não queria saber de trabalho, não ajudava a mãe, enfim. Bem assim o soberbo. E a mãe um dia, numa rogativa bastante emocionante, reza a Deus pedindo por ele, né? Que ele despertasse, porque naquele caminho que ele estava, ela não via com bons olhos o futuro dele. E aí o que acontece? Conta no livrinho, né? Que um anjo, então, resolveu atender o pedido da mãe. E quando o menino vai dormir, depois, se vocês quiserem, eu posso até escanear ou buscar na internet, deve ter, eu coloco para vocês, porque ele contando é bem legal. E quando o menino vai dormir, então o anjo provoca nele, conversa com ele. Na verdade, o menino vai lembrar como sonho, mas o anjo vai lá e conversa. Então, o anjo faz o quê? Ele mostra uma conta. Sabe quando você vai num restaurante ou num lugar que alguém te apresenta uma conta? Assim, olha, você consumiu isso, vai colocando na frente o preço e no final, assim, ó, você deve tanto. É assim, né? A gente está acostumado com esse tipo de conta. Apresentou a conta. E aí o anjo apresenta uma conta para ele, é de uma lista gigantesca. Eu não vou lembrar dos números, lógico, mas eu vou falar para vocês. Aí começa lá assim, ó. Tantos ovos, tantos frangos, tantos bois, tantos não sei o quê, tantas frutas, tantas laranjas, e vai colocando, e vai colocando, e vai colocando. Era tudo que ele tinha comido na vida. Água, tantos litros de água, tantos litros de leite, e vai colocando. Tudo que ele tinha comido, né, do planeta, usado, né, enfim, gerido, utilizado o recurso do planeta, estava na lista. E era assim, gigantesca, porque ele tinha acho, quase 18 anos. E fala para ele, o anjo fala, né, que essa era a conta que ele tinha com o planeta. Porque para sustentar a vida dele, a encarnação dele, foi necessário o sacrifício de tudo aquilo lá. Então, que ele devia sim pagar ao planeta, aproveitando bem aquela vida, porque senão essa dívida, né, ele teria que pagar, algo assim. Ou ele retribuía com alguma coisa de útil para o planeta, ou ele teria que pagar essa dívida. Aí ele acorda assustado, lembrando daqueles números, não sei quantos frangos, enfim. E aí ele conta para a mãe o sonho e diz que a partir daquele dia ele ia trabalhar assim para ele ser útil, para que ele não pudesse quitar a conta dele, algo assim. Ele acordou como sendo um devedor e assustado. Depois, se vocês quiserem, se vocês gostarem, eu achei muito bonitinha, né? Para mostrar para vocês a questão da ingratidão, né? Porque às vezes ele não reconhecia o trabalho da mãe e o anjo nem foi mostrar para ele o trabalho da mãe, foi mostrar para ele o quanto ele tirava da própria terra
para a sua existência, né? E é bem isso que nós... Então, o que nós estamos dando em troca? Em troca daquilo que nós estamos recebendo. E o ingrato muitas vezes não pensa. Você já pensou, gente, quantos ovos vocês consumiram? Quando eu li essa história, eu falei, nem sei quantos ovos. Pensei Muito, agora, viu, André? Pensei agora quantas árvores de jambeiro e jambo eu já comi. Então, não é? Então. E a gente muitas vezes não pensa nisso. Manga, abacaxi. Quantas melancias será que eu já comi? Não sei, muitas. Quantos litros de água eu já consumi? Mas é bem realmente traz essa reflexão para a gente do que nós estamos consumindo, que consciência a gente está retribuindo para a natureza que Deus nos coloca, né? Para que a gente tenha uma vida saudável. De que forma a gente está retribuindo realmente, né? Reflexão mesmo. Exatamente. Não é para a gente se sentir culpado, mas é para a gente se tornar útil, né? Porque isso tem que refletir na nossa evolução. É para isso que nós estamos aqui. O que nós estamos fazendo? Porque se for só a passeio nós não viemos, viu, gente? Me falaram isso, eu fiquei tão triste, queria tanta de férias, mas não tô. Não é uma viagem de passeio, é uma viagem a trabalho. Então a empresa está pagando, tem um monte de gente pagando para você estar aqui. Você vai fazer o quê? O que você vai retribuir, né? E é isso que nós temos que fazer, nos alinhar com as leis divinas. Eita, dorme com essa agora, né, gente? Concorda? Assim, eu não devia ter vindo hoje, eu podia ter passado Boa, sem boa, essa. boa, boa. E aí, agora vai entrar na segunda parte. E antes de ler a segunda parte, eu queria ir para a partilha sobre a ingratidão, tá? Até deixei aqui, porque se der para a gente ler um pouquinho, tudo bem, se não, fica para a semana que vem. Mas a primeira parte nós encerramos. E a reflexão da semana, ajuda aí, Ronaldo, era para pensar em uma situação ou em situações, eu não lembro, em que a gente tinha sido ingrato. Era uma só? Acho que a gente foi bonzinho, não foi? Foi uma só, né? Plural, situações. Ah, Plural mesmo. situações, deixou Situações. aberto. E eu queria saber de vocês, o que vocês acharam dessa reflexão? Se ela foi tranquila, se vocês conseguiram assim identificar algo ou não. Não, eu sempre fui grato. Pode ser também, né? Eu não achou nenhuma. Eu, particularmente, pensei em uma. E que eu só fui descobrir, assim, muito tarde, assim. Quer dizer, nunca é muito tarde, mas um pouco tarde. Mas eu queria ouvir vocês, depois eu falo da minha. E aí? O que vocês pensaram? Tantas coisas, André. Eu passei a semana toda revirando minha vida, meu passado, sabe? Para encontrar. E como você disse, é difícil a gente reconhecer as nossas ingratidões, né? Mas de ter recebido, sabe, que me fizeram alguma coisa, eu realmente também não me lembro. Lembro de um fato isolado, sabe? Que foi mais ou menos assim. Eu estava cuidando de uma pessoa que foi abandonada pela família, muito, muito, muito idosa, e essa pessoa, um dia, bom, enquanto ela estava comigo, um dia alguém chegou para fazer uma visita e ficou muito brava comigo, porque eu estava levando o pessoal do centro espírita para fazer orações para ela, que ela estava acabada, não falava, não se mexia. Aí a pessoa disse, eu gostaria de te pedir que não trouxesse esse povo do Sarai aqui, porque essa não é a fé que ela processou a vida toda, sabe? Aí eu conversei com a pessoa, falei, olha, eu fiz o que é melhor, procurei o padre não veio, eu fui no centro,
e eles vêm semanalmente fazer oração aqui para ela. E ela se sente, ela passa muito bem depois disso. Então, esse é o motivo porque eu continuo e vou continuar, sabe? Aí ela saiu batendo o pé e falou assim: você não faz mais isso, você não faz mais isso, eu não permito. Mas era uma pessoa que simplesmente não tinha assumido a tarefa de cuidar daquela pessoa. Então, isso aí eu achei como. Mas como? É a única coisa que eu me lembro, sabe? Que não foi uma ingratidão, né? Mas como eu não penso como. Eu vi mais como uma ignorância dessa pessoa, sabe? Por não entender, não quero fazer, mas também não gostaria que você fizesse dessa forma, eu queria que você fizesse assim, assim, assim. Foi a única coisa que eu me lembrei. Que o resto, eu faço uma peneira grande, sabe? E eu não espero nada de ninguém, portanto, tudo que vem para mim é lucro, eu agradeço, agradeço, agradeço muito. E aquilo que não me faz, aquilo que eu faço para o outro, eu não espero o retorno. Então, eu não tenho muita coisa para pensar nisso, para marcar isso, não. Só esse fato, sabe, que me marcou. Só esse. Gratidão pela partilha, Graça, e pela coragem de compartilhar conosco. Pois é. Alguém mais? Eu vou falar a minha. Vai, Rosane. Eu posso? Deve. O meu comentário, assim, que na maioria das vezes foi bem difícil esse nosso exercício dessa semana, né? De parar e, opa, que ingratidão, né? Que comportamentos de ingratidão. E aí, normalmente, a nossa tendência é justificarmos os nossos atos ingratos. Ah, não, mas eu tinha isso, eu tinha aquilo, né? E caminhos, reconheci em alguns, eu fiquei analisando as situações, realmente, ingratidão. Reconheci e busquei tratar. De que forma? Nossa, realmente, eu fiz entre eu e Deus. Peço perdão a Deus e daqui por diante moldar. Realmente aconteceu tal situação, né? Se a pessoa também não entendeu ou se entendeu de forma errada, eu peço perdão. E é entre a pessoa e Deus, o entendimento, a compreensão, né? E a minha partilha foi um fato da família. Há umas 2 semanas atrás, em que eu auxiliei uma das minhas irmãs no, no, no trabalho mesmo do meu, né, da terapia, em que a gente fez um relaxamento e tudo, e aí ela trouxe a situação que estava sentindo e tal. Mas aí depois veio uma reunião dos irmãos, e aí essa irmã trouxe: olha, você não é a psicóloga da família, você não é a psicóloga disso ou daquilo, do sobrinho, do seu filho. Nananana. Aí eu ouvi aquilo, aí eu disse: tá, minha irmã, mas por que você acha que não lhe serviu? Não, porque você não é. Aí eu disse: então você precisa também passar pelas peneiras de que forma você recebeu, né? E qual a razão de trazer essa fala, devolvendo dessa forma, né? De que eu não sou a psicóloga para a família ou para alguém. E aí foi quando também eu me senti machucada, né? Não estou servindo. E aí é quando eu fiz vamos dizer, a análise, né? Eu e Deus. Peraí, isso que eu fiz foi entre eu e Deus, né? Da mesma forma como uma pessoa recebe, foi entre ela e Deus. E da mesma forma também entendi que
o quanto que diante da minha profissão as pessoas até muitas das vezes nem sabem, chegam a mim trazendo as suas dificuldades e buscando de mim a orientação, no sentido, poxa, olha, está acontecendo assim, assim, assim. Ah, será que você conhece alguém que indica? Ou então, o que você acha que posso estar fazendo? E é quando eu percebo, entendo que é uma das frases que eu mais gosto de ter comigo, é a oportunidade de eu fazer luz no meu caminho e no caminho do outro. É isso. Gratidão. Eduardo? Boa noite, estão me ouvindo? Sim? Beleza, obrigado. Eu acho, assim, a minha partilha é com relação à ingratidão mesmo, porque da primeira vez eu falei sobre perceber a ingratidão dos outros e tenho tentado perceber as minhas atitudes ingratas também, né? E uma coisa que eu sempre percebo, que a minha consciência acusa, porque a gente sempre lida com a expectativa dos outros, né? Da família, principalmente, então, da mãe, né, que quer ter por perto, várias situações, e aí a gente não consegue estar atendendo a tudo e também não posso querer agradar a todos. Mas eu sempre peço, como que eu posso fazer para não ter uma postura ingrata, ou, por exemplo, mal educado, desagradável. Então, às vezes, não posso atender aquela expectativa da pessoa, porque tem que me priorizar também, mas eu procuro compensar, conversando, entrando, né, uma coisa assim, de uma forma harmônica, resolver a situação. Um exemplo prático que eu tive a semana passada, minha colega de serviço, minha amiga, a gente começou a estudar inglês junto. E aí eu tava meio desanimado, teve uma semana que eu não conseguia entregar a tarefa, eu falei, vou deixar para a próxima semana. Ela falou, não, pega aí que você consegue, né? Dedica meia hora, você consegue fazer atividades inteligentes, você consegue sim. Aí eu peguei e consegui entregar para não ficar atrasado, acompanhar ela na lição. E a gente foi seguindo o mesmo capítulo sempre. Aí teve uma semana que a gente combinou de estudar junto, não deu certo, e por fim, eu falei, vamos pra aula? Ela falou, não, eu desmarquei a aula, não deu tempo de eu fazer. Só que aí ela teve uma confusão, porque ela disse que falou que não ia dar tempo de fazer, e mesmo assim eu fui pra aula. Só que ela conseguiu me falar depois, essa semana, que ficou chateada comigo, com a minha atitude. Quando eu ia ficar atrasado, ela me ajudou. E quando ela ficar atrasada, eu nem liguei pra isso. Então, assim, foi algo que eu nem percebi, que eu tava, né, não tava retribuindo uma mesma situação. E eu conversando com ela sobre o aprendizado do estudo da série psicológica, falei sobre ingratidão, ela pontuou. Ela falou, eu não ia te falar não, que eu não gosto, não digo pra isso. Mas falando em ingratidão, eu fiquei chateado. Acho legal porque eu penso que a comunicação, principalmente nesse exercício de saber quando eu fui ingrato, nem percebi, ou quando o outro pensou que eu fui ingrato e eu não percebi, eu penso que a melhor forma é a comunicação. Porque eu não vou adivinhar, né? Meu orgulho não vai permitir que eu perceba tão facilmente. Tanto que eu percebi o orgulho da minha atitude, porque eu falei, nossa, tô atrasado aqui, eu vou fazer correndo, vou estudar, porque senão a Patrícia vai fazer a aula e eu não vou fazer, ela vai me chamar a atenção de novo. E eu não percebi a situação. Ela que estava atrasada, meu orgulho estava tentando evitar um conflito, né? Ter humildade de falar, eu não fiz, e saber que ela não fez também. Então a comunicação me salvou, porque eu percebi uma situação específica, pontual, que eu fui ingrato. E eu consegui me redimir com ela. Ela falou, não tô falando isso pra você poder, né? Não, eu falei, mas eu me sinto na obrigação, né, de não errar mais com você, tanto que ela ficou atrasada, porque ela não passou na prova. Eu falei, quando você passar na prova para a próxima etapa, eu vou com você. Até lá, então, eu fico parado. Ou seja, tive a oportunidade de me redimir com ela, né? E ter atenção para isso também. Muito legal. É isso mesmo. O Ronaldo vai perceber isso, Ronaldo, se você quiser de repente falar, não sei se você quer. A gente conversou sobre isso. Então, olha, não vai ser fácil, porque o nosso orgulho não permite que a gente reconheça quando a gente é ingrato. Quando é grato, é fácil. É fácil. Lista 100 coisas pelos quais você é grato. Você vai listar, né? Mas aí, né, Ronaldo, ele está respondendo aí, assim, eu vou ler, Ronaldo, sabe? Porque tem gente que acompanha depois só ouvindo, olha. Então, o Ronaldo está dizendo assim, sim, realmente, não é fácil reconhecer a ingratidão diariamente. Isso mesmo, porque
eu achei muito legal essa fala do Eduardo por conta disso. Tá vendo? Se não fosse a pessoa falar, teria passado, né? E aí eu quero compartilhar com vocês, assim, não foi uma comunicação, então deve ter muitas situações em que eu sou ingrata e não percebo, mas eu queria uma que eu percebi, como eu disse para vocês tardiamente. Porque, para mim, eu sou ingrata quando eu deixo de reconhecer aquilo que fizeram para mim, né? E eu vou confessar para vocês que eu só tive a dimensão do sacrifício que foi o cuidado que minha mãe teve comigo quando eu fui mãe. Até então, eu não tinha noção do trabalho, né? Assim, que é criar um filho. E quando eu fui mãe, minha mãe já tinha ido para a pátria espiritual, havia, deixa eu fazer a conta, uns 3 anos, isso. E então, se eu olhar para trás, eu não tinha colocado como essa palavra, ingratidão, tá? Quando eu percebi isso, o sacrifício que é, o quanto a gente se doa para um filho, né? Eu fiquei pensando assim, que meu pai, gente, ele é caminhoneiro. E a época em que eu nasci, ele viajava assim para longe, sabe? Então, assim, meu pai colocava o dinheiro assim em casa, foi muito importante, né? Mas o cuidado era minha mãe. E quando eu percebi que eu tinha o meu marido perto de mim, dividia as noites sem dormir com ele, o quanto isso foi valioso, eu fiquei pensando, era assim, não tinha como não pensar, eu fiquei pensando na minha mãe. Sabe, eu falei, gente, a minha mãe, ela teve 4 filhos. Eu fui a primeira, né? Assim, o quanto de sacrifício que essa mulher fez, né? Por nós, e eu não reconhecia isso. Eu não conseguia dizer para ela. Então, eu vou confessar para você. Depois que meu menino tinha alguns meses assim, eu passava às vezes madrugada que eu estava com sono, né? E aí eu chorava, lembrando dela, agradecendo, sabe? Porque eu acho que enquanto ela esteve assim comigo, eu não é que eu não tive oportunidade, eu não percebi. Então, para mim, foi sim algum tipo de ingratidão, porque assim, eu podia ter percebido, né? Mas eu achava, por isso que eu falei para vocês, que muitas vezes o filho acha que aquilo que o pai faz não é uma cota de sacrifício, ele faz porque ele tem que fazer, como se fosse fácil para ele fazer. E aí eu descobri que não é. Quando eu estava eu só fui perceber isso quando eu estava do lado de lá, do outro lado. Então hoje eu reconheço que isso foi uma certa ingratidão, sim, de minha parte. E aí eu me forcei, sabe? Eduardo, eu posso terminar ou você quer falar? Senão eu termino e depois te devolvo a palavra. Mas às vezes você vai para não sei. Você fala aí. Se quiser, é só abrir o microfone e entrar na conversa. André, pode falar. Eu esqueci a mão levantada, desculpa. Ah, tá. Então tá bom. E aí, eu também queria dizer para vocês que teve muitos professores ao longo da minha... Eu tenho professores até hoje, né? Mas, assim, durante a minha longa escolaridade, porque eu não saí da escola até hoje, né, gente? Então, assim, eu tenho muito tempo na escola, eu gostei tanto da escola que eu não saí dela. Mas, assim, falando da minha época, assim, que eu estava nas carteiras escolares, teve alguns professores que eu fui ingrata, assim. Eu reclamava deles, sabe? Ao muitos eu consegui agradecer porque aqueles que me eram agradáveis. Mas existiram professores que não me eram agradáveis, professores que eu não concordava e que eu muito reclamei deles. E vejo hoje que eles me ensinaram muita coisa. Eles me ensinaram na adversidade, eles me ensinaram a reconhecer o meu papel, eles me ensinaram muitas vezes a definir o que eu não queria ser. A professora que eu não queria ser, entende? Eles me ensinaram.
e eu não soube reconhecer isso neles. Então, acho que isso foi um pouco de ingratidão. Então, hoje, depois dessa reflexão, essa semana eu consegui voltar atrás e pensar em cada um deles, o quanto eu reclamei, eu xinguei, eu azucrinei eles numa atitude ingrata, porque eu tenho que agradecer, sim, que eles me ensinaram muitas coisas, ou ao que ser ou ao que não ser. Oi, Graça. Então, gente, eu só queria demonstrar aqui a minha gratidão por esses encontros, por essas palavras de hoje, porque enquanto vocês falavam, eu ia vendo as vezes que eu fui ingrata, entendeu? Porque a gente. Eu não conseguia colocar as coisas, né, com essa palavra, sabe? Mas agora eu percebi tantas vezes que eu fui ingrata, e isso vai me fazer me policiar mais, sabe? As minhas atitudes, o que, que eu faço, o que, que eu não faço, porque eu fui, muitas vezes, fui ingrata, com certeza. E muito obrigada, desculpa, gratidão por essa luz que vocês colocaram na minha vida. Gratidão a todos nós, né? Por isso que a gente por isso que a gente aprende em comunidade, tá vendo, Graça? É no contato com o outro. E aí eu fico pensando, reconhecer já é o caminho da cura. Lembra da chaga purulenta, da ferida purulenta? Reconhecer, nossa, tá feia essa ferida. O que nós podemos fazer agora? É exatamente o que você falou, buscar o remédio. Qual é o remédio? Policiar para começar a identificar a situação para que a gente trabalhe no caminho da gratidão. Exatamente. O que eu não consegui a você não, ninguém de nós consegue, né, Graça? É difícil. Eu não consegui pontuar a semana toda, pensando nessa reflexão, eu consegui agora, ouvindo todos vocês. Então. E dói, e dói. Que bom, Dói. Vamos mas trabalhar. Vai curar, é isso. Porque enquanto a gente não reconhece, a gente não está no caminho da cura. Talvez a partir de agora, o que a gente pode fazer, sabe, gente? Eu tenho uma sugestão, viu, Ronaldo? Manter a reflexão. Quem sabe agora a gente consegue. Porque, gente, eu pensei, viu? Eu pensei, Perfeito. Eu cacei. Perfeito. Porque a gente acha que a gente não deve. Né? Perfeito, que mantenha e as galinhas mesmo. Que botaram os ovos, vocês foram gratas ou ingratas? Pensaram nisso? Vocês agradecem quem come carne, né? Agradece ao boi que você deu a vida? Se a gente não agradece, está sendo ingrato. Ao mar e ao rio que a gente tem aqui, que come o camarãozinho gostoso. Então, olha só. Oi, Fernando. André, eu vou pegar como exemplo o seu caso. Aí eu estava pensando assim, é lógico que a gente muitas vezes não, eu mesmo quase que nem agradecia pelo sacrifício dos professores, né? E eu fui realmente um aluno que dei trabalho, né? Mas depois de alguns anos, né? Aí a gente entende que fala assim, puxa vida, como eles tiveram paciência, né? Mas então, isso pode ser mesmo uma ingratidão, porque você estava numa condição que você também não fazia ideia disso. Você não tinha discernimento de ser nem passava pela minha cabeça essa questão de ser ingrato, grato, né? Hoje, né, através de estudos, de muito travesseiro, né, de pancadas que vêm de um lado, que vêm do outro, pedras no caminho, aí você começa a refletir, né? Fala, puxa, naquela época, isso daí, puxa, eu acho que eu pisei um pouco na bola aí sim, faltou um pouco de gratidão, até mesmo com os pais. Porque a gente faz realmente o que hoje a gente chama de ingratidão, mas na época não dá para a gente, né, também assim, de repente colocar um bloco em cima, né, do ombro e dizer, sem graça, senão, coitado da gente, nós vamos ser aqui massacrar, vai sair todo mundo deprimido daqui. Eu não sei, eu vejo mais ou menos assim, entendeu? Porque
Lógico que existe uma ingratidão geral de tudo que foi feito, né? Seja num trabalho que a gente muitas vezes fica puto com o patrão e sai de lá, mas, pô, ele foi, né? Te arrumou trabalho. Eu não sei. Eu acho. Talvez na época lá você não tinha essa ideia, né? Fernando, eu acho que é muito boa a sua reflexão. Aí eu lembro, o Márcio não está aqui hoje, porque ele gosta do mesmo livro que eu, do Hamed, sabe? Ele tem um capítulo no Renovando Atitudes que chama Tempos de Ignorância. E nesse capítulo, ele vai dizer para nós que no tempo em que a gente ignorava, não existe culpa. É bem o que você está falando. Não tem que olhar e dizer, eu me sinto culpado, né? E então você tem razão. Naquela época a gente não tinha. Mas o que eu queria que você prestasse atenção é que na reflexão sobre a gratidão, nós colocamos assim. Nós não, o Ronaldo, né, que faz a reflexão, né, Ronaldo? Colocou assim, pelo que você é grato hoje, colocou no hoje, no presente, porque isso é fácil da gente reconhecer. Muito, igual eu falei, pode 100 coisas que você é grato, você vai falar. Agora, o ingrato a gente colocou, pense em situações, aí foi no passado, que você tenha sido ingrato, certo? Por que está no passado? Não é para a gente voltar lá e colocar uma culpa lá, não. É para a gente, eu acho que tem tudo a ver com a fala da Graça. A ideia era olhar com o olhar que eu tenho hoje, com a consciência que eu tenho hoje, olhar para o passado e reconhecer algo que eu poderia ter sido grato e pelaquela condição eu não fui. Por que isso é importante? Porque nós estamos num processo de despertar de consciência. Quando eu faço isso, por mais ninguém está pensando em voltar e se martirizar, que nem, por exemplo, eu fico imaginando minha mãe não estava muito preocupada com isso, acredito eu. Ela fazia porque me amava, entendeu? Assim, então não tem culpa. Mas eu olhar para trás vai me ajudar a perceber situações atuais que eu possa estar sendo ingrata e não estou percebendo. Então, a ideia era olhar para trás para reconhecer, tipo, lançar uma luz no passado, para falar assim, e agora? Então, igual você falou do chefe. De repente, você está lá numa briga com o teu chefe, né? E aí, de repente, você fala assim, nossa, mas lá no passado... Mas, meu chefe me deu uma oportunidade. Você pensar coisas boas dele, você vai, ao invés de vibrar na raiva que você está tendo dele, você vai olhar para as coisas boas que ele te fez. Com certeza, Fernando, isso vai amenizar situações de relação interpessoal. Quer ver? Marido e mulher, por exemplo, companheiros, né? Tem que falar assim, né? Que a gente não sabe exatamente companheiros, né? Muitas vezes a gente acha que o outro tem que nos suportar, tem que aceitar o jeito que a gente é, mas será que a gente parou para pensar no outro lado? O quanto nós somos também terríveis para eles, o quanto eles têm que suportar de nós, né? Assim, eles já suportam e a gente quer que eles suportem mais, deu para entender? Assim, então eu acho que olhar para o passado, essa foi a ideia, viu, Fernando? Então você tem razão na tua fala, mas a ideia é isso, olhar para o passado, reconhecer lá, mas não trazer culpa, trazer luz para o que hoje será, eu estou deixando passar. Talvez essa consciência mais desperta nos ajude a ter uma vida mais leve, melhor. Eduardo? Rapidinho, Depois, se você André. quiser falar, Fernando, de novo, você fala depois, Eduardo. Ainda sobre a fala do Fernando, achei bem bacana, porque que tal a gente exercitar a gratidão retroativa? A gente perceber hoje coisas do passado, exercitar a gratidão, porque tem aquele pensamento que o futuro muda o passado, né? A percepção que eu vou ter com as minhas consciências futuras vão mudar o passado, onde eu me vi injustiçado, eu vejo, peraí, e os meus pais, que fizeram por mim, por exemplo? Então, quando o Fernando provoca dessa forma, e a gente exercita a gratidão retroativa, a gente tem a oportunidade de exercitar isso e o ensinamento que a gente tem do Evangelho. Honrar pai e mãe. Então, hoje, talvez não tenha meu pai e minha mãe aqui, nem todos tenham, talvez, ou alguém do passado. Mas hoje eu posso me comprometer em ser melhor pelo esforço de alguém do meu passado. Pela ingratidão que eu não consigo, pela gratidão que eu deveria ter exercitado no passado, não consigo, mas hoje eu consigo.
Então, talvez a gratidão retroativa nos permita nos reconciliarmos, né, nos redimir diante do passado das pessoas que fizeram algo por nós e só hoje a gente tem consciência, não é perdido. É igual Jesus, né? Olha o legado dele que ele deixou para a humanidade. Se a gente ficasse martirizando pelos nossos erros, não. Nós vamos resgatar coisas desde 2000 anos atrás para hoje exercitar essa gratidão retroativa e não cometer os mesmos erros. Fazer valer o ensinamento, por exemplo, né? Isso mesmo. E olha que pensando nas minhas ingratidão, gente, aí eu já fui grata, já vibrei positivo pelos meus professores, não sei onde eles estão, mas onde eles estiverem eu tenho certeza que eles receberam. A minha caçamba tá cheia. Eu estou colocando até outra lá na porta, porque a minha já tá cheia. Mas tá, você concorda, Fernando? Com isso, que olhar para o passado não é para a gente se deprimir, não. É para a gente levar a luz e ser melhor hoje. É justamente aquilo, né? Perdoai-vos. Eles não sabem o que falam, o que dizem. Então, na época, realmente, era uma ignorância. Olhando hoje, eu vejo assim, né? Mas que ignorância, meu Deus, o professor entrava e a gente numa bagunça. Que falta de respeito. E educação foi me dada. Né? Não soube aproveitar aquilo, poderia... Aí hoje você passa por uma situaçãozinha, aquilo cai assim em cima de você, né? Fala assim, olha, não posso cobrar do mesmo jeito, né? Olha que gozado, né? Aí você cai naquela outra coisa. Eu quero para mim que os outros façam, né, da mesma maneira, né? Aquela balança. Então é muito interessante esse tema justamente por isso, né? A gente faz essa reflexão, né? Mas eu acho que justamente lá atrás. Agora, você consciente da situação, aí sim, você está consciente da situação e você pisou na bola e você não dá o braço a torcer porque teu orgulho ainda está 10 passos na frente, aí sim, né? Então isso daí é uma situação. Mas lá atrás, dentro da ignorância, aí é os pequenininhos mesmo, né? Ignorantes e não erres mais. Lindas reflexões, muitas ideias pululando na cabeça, né, gente? Então, eu acho que assim nós encerramos o nosso estudo, nossa reflexão de hoje. Para mim foi muito, muito interessante. Olha, eu vou contar uma última coisa, viu? Boa Bisca eu não fui na escola também. Sabe o que eu fazia, Fernando? Eu vou contar só para vocês terem uma ideia, para você ver como eu tenho que olhar para trás mesmo. Eu não era indisciplinada, assim, essas coisas não. Mas eu sempre fui muito soberba. Muito soberba. E quando iam... Não, sim. Obrigada, Ronaldo. Mas isso daí, olha, não me envergonho, não, mas não fui mesmo. O que eu fazia? Isso no ensino básico, né? Vou contar uma do ensino básico. Quando eu percebia que o professor não dominava o assunto, eu pegava ele falando coisas assim que estão errado. O que eu deveria fazer, gente? Respeitar, enfim, discutir. Eu estudava antes para poder pegar os erros. E eu falava, entendeu? E sem gratidão, porque ele estava lá, dando o melhor dele. Sabe? Eu não soube respeitar, porque se Deus tinha me dado a capacidade de pegar o livro e estudar sozinho, que eu sempre fiz isso, eu sempre fui bem autodidata, eu gostava muito disso, né? Mas não era para eu depreciar ninguém. E eu acho, sim, que eu fui ingrata. Porque eu fazia isso, que eu queria mostrar que ele não sabia. Então, assim, não me orgulho, viu, Ronaldo? Mas tô aqui falando ao vivo, que fica gravado, sabe? Eu também vou dar um exemplo rapidinho. Me arrependo. Acho que fui ingrata. Hoje, só um minutinho, Fernando, já te deixo. Toda.
Eu nem lembro do nome dela, eu lembro do rosto dela, da professora, sabe? Dessa que eu fiz, tadinha, que dó. Mas, enfim, hoje, nossa semana, eu já pedi muito perdão para ela. Já vibrei muito por ela. Ela é novinha, então deve estar. Era novinha, né? Na época deve estar viva, não deve ter morrido, mas ela recebeu. Então, assim, eu acho isso importante para que a gente perceba que a gente não é. Como que é que você fala, Rosane, florzinha cheirosa? Pode falar, Fernando. Não, Isso mesmo. tava Não falando que eu somos dessas lembrei, flores perfumadas. antes aqui de começar o estudo, de tecnologias e tudo mais. Não faz muito tempo, não, que deu a mudança de chavinha. Eu ficava irritado quando eu via vídeos, né? E a pessoa ficava, dá o like, bota um joinha. Nossa, eu falava, cara, começa logo esse negócio, né? E vamos. Tá. Aí você começa a perceber, então, há um tempo atrás eu falei assim, ô ignorante, o cara se predispôs a fazer um vídeo, colocar lá, tá te auxiliando, para de ser, né? Um jegue, vai lá, é o mínimo que você pode fazer é falar, olha, obrigado, né? Sou grato por isso. Você não precisa nem escrever, hein? Eu só tô pedindo. Vamos aproveitar, quando você não dá o joinha, você está sendo Não, ingrato. então, muito pelo contrário, você pode ver que eu ainda escrevo. Tem muito. Vamos dar o like. Não, mas parecia, para mim, era um besterol. Aí eu comecei a me colocar no lugar do outro. Aí eu falei, cara, você perde todo um tempo, você faz com uma boa intenção, né? Receber esse joinha, né? Quer dizer, pô, ajudei alguém em alguma coisa, é importante, né? Então são coisas que o Eduardo falou, você, todo mundo aqui. Quer dizer, não precisa ser grandes exemplos, mas você vê, dá um joinha, é ser grato poxa, esse conteúdo que hoje pra gente, né, ajuda, pelo menos para mim, fantástico. Era só isso que eu queria. Ótimo, então. Já compartilhamos, já abrimos o nosso coração. Eu agradeço a vocês estarem aqui até agora. Foi um pouquinho mais comprido, mas acho que valia a pena a gente fazer essa partilha, justamente para a gente poder pensar essa semana sobre as situações nossas, de cada um de nós aí, que a gente possa ter sido, sim, ingrato, para que a gente consiga ir curando essas feridas e deixar, pelo menos, né, mais evidente aquelas situações que a gente tem de nosso orgulho, a gente tem de ser ingrato, para que a gente possa levar a gratidão no lugar da ingratidão. Possamos ser gratos a tudo e a todos, até aquilo que a gente acha que merece. Na verdade, nós somos devedores. Nós somos devedores e muito. E assim, gostaria de pedir a Deus, nosso Pai de infinita bondade, possa abençoar todos vocês que estão aqui, todos aqueles do nosso grupo que não puderam estar aqui presentes, todos aqueles que vão assistir, né, que estão assistindo nesse momento essa gravação, possa receber do alto essas bênçãos benfazejas, reenergizando os corpos de vocês, vibrando em paz e saúde. Que Jesus deles dai a vocês a paz. Graças a Deus. Ótima semana. A De nós. beijo. Graças a bom Deus. Graças Tchau, pessoal. ao bom Boa Deus. semana a todos. Beijos. Beijo, Galinha. Fernando.